tarde, boa noite, meu povo. Santa Luzia em Debate de volta para tratar de assuntos que interessam ao povo luziense, mas acima de tudo, para tratarmos daquilo que pode ser importante no dia a dia da sociedade. Hoje a gente, com muito orgulho, a gente vai receber aqui a doutora Débora Castro, delegada de mulheres de Santa Luzia, especializada nesse assunto, ela já tem uma vivência a esse respeito, delegada aqui em Santa Luzia há 3 anos já, e a gente vai falar sobre a violência contra a mulher. Um tema que nós já abordamos anteriormente, já falamos muito sobre isso, mas dessa vez nós temos assim, além de ter um bate-papo gostoso com a delegada, nós temos um acompanhamento aqui hoje, nós não vamos ter o Mozart Grossi. Para impedir que a gente fale besteira, hoje nós temos a doutora Tereza Grossi, que é uma advogada com uma especialização maior, e ela também vai falar sobre isso, sobre esse aspecto. A doutora Débora, então, vai falar com a gente. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Custamos para trazer você aqui, mas que veio. Doutora, eu vou iniciar com o seguinte. A gente vê uma incidência maior de crimes contra a mulher no quesito do feminicídio. A gente viu esse aumento. Não é sua casa, não é sua área, porque você não acompanha isso mais. Isso aí, se acontecer um feminicídio, já não está na sua mão. Exatamente, vai para a delegacia de homicídios. Como é que está essa coisa em Santa Luzia de questão de ameaça, de agressão, que não chega ao ponto final do crime em si, mas que continua sendo um crime? Sim, os índices aqui são considerados muito altos, muito altos. Em média, a gente faz aproximadamente 5, 6 medidas protetivas na delegacia de mulheres por dia e tramita na delegacia inquéritos que estão em aberto, 4.200 aproximadamente, investigações em andamento. Então são números muito altos. Quando a gente fala assim, poucos feminicídios, pouco depende do referencial. Santa Luzia não é considerado baixo, até porque a gente conta como feminicídios consumados e os tentados. Os tentados também. E os tentados, sim, são apurados na delegacia de mulheres. Porque, de fato, o ato de extrema violência aconteceu. Foi por circunstâncias alheias à vontade do agressor. Quem queria matar, queria, né? A vontade era, né? Não só a vontade, os atos dele foram direcionados a isso. E por circunstâncias alheias não se consumou, talvez por uma sorte, né, da vítima. Aí é que está a questão, doutora. E aí eu até estendo essa conversa, porque é o seguinte, a gente percebe que a pessoa, isso é determinado por quê? É um sentimento de posse e de perda ao mesmo tempo? O que leva um homem a entender que aquela mulher tem que morrer porque não vai ficar com ele? Isso aí tá o tempo todo, né? São os nossos valores mesmo. Nós somos todos uma sociedade machista e patriarcal. Não só os homens, as mulheres também. Então a gente vê isso com frequência em diversas facetas, até no trabalho. Eu vejo assim, eu como delegada, eu não tenho maiores dificuldades, mas o comando exercido por um homem, ele é mais fácil, ele é mais aceitado. Quantos homens tem na sua delegacia? Servidores policiais, eu tenho... Policiais não, da Polícia Civil, eu tenho administrativos, 3. 3. O resto é tudo mulher? Então a receptividade dela deve ser muito boa para a menina, né? Para a moça que procura, para a mulher que procura. Sim, é uma diretriz mesmo nacional que o atendimento seja feito prioritariamente por mulheres, não obrigatoriamente, prioritariamente. Entendi. Então é natural que seja dessa forma. Eu inclusive acho que isso é muito importante, né? Porque a mulher ela vai ter muita dificuldade de contar o que aconteceu para um homem. Acredito que quando ela conta para uma mulher, ela recebe uma maior receptividade e se sente mais em casa. Sim, isso em regra. Mas assim, eu tenho orgulho de dizer que lá na Delegacia de Mulheres de Santa Luzia, a equipe é muito sensível. Então, como um preconceito, realmente é difícil se abrir com homens. Mas os servidores que lá atuam são sensibilizados por caso, eles têm uma conduta adequada. Então, assim, não raras vezes, elas se abrem muito com os homens também.
dado essa forma dessa escuta qualificada, empática, né? Doutora, a lei hoje faz com que a medida protetiva saia da delegacia ou ainda tem que mandar para o fórum para que essa medida protetiva seja deferida? Tem que mandar para o fórum. Da delegacia é feito o requerimento de medida protetiva. Tem sido aceita, doutora? Normalmente, os seus requerimentos têm sido acatados pelo judiciário? Eu não acompanho isso de maneira tá. direta. Aqui, então, assim, a gente faz o requerimento e envia para o judiciário, hoje, inclusive, de maneira virtual. Então, eu não tenho um acompanhamento efetivo do percentual de deferimento ou não. Mas aí como é que a mulher fica sabendo se foi... A mulher sabe. Ela Mas é notificada. ela é notificada. Eu que não faço esse Você já não faz acompanhamento. mais. Claro que eu tenho uma ideia, tá? Eu Uhum. tenho ideia, inclusive, porque aqui em Santa Luzia a gente tem a Revim, que é a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, que é muito atuante. Nós reunimos todo mês e temos grupos de WhatsApp, então fica sempre no radar os casos graves, os casos sensíveis, que demandam uma ação mais integrada. Então, eu tenho, sim, essa noção do percentual de deferimento, porque a gente trabalha em rede e a gente, com frequência, vê os comentários. Muitas vezes também as mulheres voltam, por mais que a gente explique que o papel da delegacia Acabou é apenas ali. formalizar e a decisão pelo deferimento ou não é do juiz, com frequência elas voltam para querer, ainda não recebi notificação, foi indeferida, o que eu faço? Então, assim, acontece, mas a maioria das vezes são deferidas, sim. Tá Falando bem, sem uma estatística aqui. Não, é bem superficial mesmo. Mas eu te pergunto outra coisa, então. Essa Revim, o que compõe essa Revim? Tanto se fala nisso em Santa Luzia, eu já falei com tantas pessoas, que notícia sabe? boa. Assim, eu tenho, por estarmos circulando o tempo todo, a gente encontra pessoas que falam sobre isso, né? Schettini, por exemplo, a própria doutora, como é que ela chama? Me ajuda aí. Que promotora? Não, a doutora daqui, que veio de homicídios. Doutora Adriana. Adriana, a própria Adriana falou isso comigo. A Liliane Marques, que é uma mãe de autista, já me falou sobre esse assunto. Então, assim, a gente tem existe uma Revim. Não posso deixar de ser a Sirlene, doutora Sirlene, né? Muito minha amiga de um grande amigo meu também. Atuante. Isso. Muito delicado. Então, assim, a gente toda hora tá ouvindo falar. Revim, o que é isso? Hoje fala-se muito em atuação em rede. Por uma questão óbvia, ninguém consegue resolver um problema tão arraigado, tão grave, tão profundo, com uma simples atuação. Então, o problema de violência doméstica, ele não é adstrito à delegacia, a medidas policiais ou judiciais. Não é um problema de segurança pública apenas, né? É um problema de todos, complexo, que envolve essa desconstrução do machismo, do patriarcado, envolve questões de saúde, de políticas de saúde, tanto para produzir provas na investigação, quanto para o resguardo da mulher mesmo, para a integridade física dela. A questão financeira, a questão da dependência financeira, a questão da escola, dessas crianças que são vítimas de maneira indireta ou direta também da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? A questão da atuação com o Ministério Público para uma resposta mais harmônica. O CRAM, principalmente aqui em Santa Luzia, é um privilégio, porque dos equipamentos sociais é muito comum se ter CRAS. Alguns municípios já têm CREAS, que é de uma maior complexidade, quando aconteceu alguma violação grave de direitos. Aqui tem CREAS também. Tem 2 CRAS e um CREAS, né? Eu não sei exatamente quantos CRAS, acredito que sim. Mas além do CREAS, tem o CRAM, que é como se fosse o CREAS, mas específico para a mulher. Então tem esse recorte de proteção da mulher. Então é um equipamento de assistência social, de amparo psicológico também, que faz todos os direcionamentos que aquela mulher precisa para sair da situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala que a gente atua em rede, é reconhecendo essa incapacidade de um ator sozinho resolver um problema que é muito mais profundo. Então, ontem, por exemplo, a nossa atuação foi em rede. Chegou uma mulher na delegacia e ela estava assim com uma desordem mental um pouco. A gente está com o privilégio agora de ter uma psicóloga atuando conosco, mas essa mulher dizia uma coisa, depois ela desdizia,
E aí a gente fica ali refém, porque a pessoa pode estar com desordem, mas está sendo integralmente vítima. Até a desordem pode ser consequência de algum... Exatamente, exatamente. Então eu vou pegar e eu vou desconsiderar o que ela disse? Não. Mas eu vou considerar integralmente. Outro dia teve um que foi estuprado pelo Clodovil, pelo não sei quem, pelo não sei quem. O Clodovil? Meu Deus, essa daí é fantástica. Pelo leão, lobo, leão, lobo, não sei. Então assim, mas a gente não pode desconsiderar essa fala. Porque de repente ela virtualizou, ela viu um Clodovil, mas na verdade ela não... Então a gente não desconsidera, nem a gente leva isso de maneira absoluta. Então, o que a gente percebe ali claramente? Que aquela mulher precisa de um apoio da saúde mental, né? Precisa, às vezes, ser encaminhada para o CAPS. Às vezes, ela precisa realmente estar com desordem, não tem nem onde dormir. Então, é isso que a gente fala do atuar em rede. Então, de repente, para mim, se as coisas estão claras, eu vou tomar todas as providências criminais e eu vou encaminhá-la para a rede para outras providências. De repente, a situação está tão grave ali que eu não consigo nem atuar naquele primeiro momento. Eu preciso que aquela mulher acalme, que ela tenha mais ordenação do relato dela para depois intervir. Outro dia teve uma... Estou falando tudo muito recente. Se for olhar na história da delegacia, eu pego aqui 1 ano. Outro dia, uma vítima saiu da delegacia e depois mandou mensagem. A gente hoje, é comum, a gente intima por WhatsApp, num WhatsApp corporativo. E aí depois a vítima disse que ia suicidar. Eu tenho que intervir, eu tenho que acionar a saúde, eu tenho que pedir um resguardo. Então, isso que é o atuar em rede. Às vezes, é uma questão mais grave, a gente precisa do abrigamento. E aí precisa... Santa Luzia tem um local de abrigamento? Porque Belo Horizonte tem. Sim, eu vou dizer que Santa Luzia, aqui a gente participa do Consórcio das Gerais, que é um convênio firmado, que aqui ele é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, principalmente pelo CRAM, e aí é feito, o CRAM faz uma avaliação primeiro, e aí encaminha, porque às vezes a mulher fala que quer abrigamento, e o que ela precisa às vezes ela tem um irmão onde pode dormir, porque o abrigamento ele é drástico, a mulher vai ficar incomunicável, vai ficar sem celular, não vai poder trabalhar, não vai poder estudar. Muda até às vezes de nome, né? Não tenho conhecimento, não sei, assim, eu não acompanho essa parte, realmente eu faço só um encaminhamento. Então é uma medida drástica, então às vezes a mulher chega com um discurso, fala assim, até que tipo papagaio de pirata, né? Eu quero medida protetiva, eu quero abrigamento. Tá bom, mas você sabe que é a medida protetiva? Sabe as consequências disso? Porque ela é para salvar a vida, para resguardar, mas a mulher precisa entender que o homem não vai procurá-la, e ela também não vai procurar por ele. E que o homem também vai, ao par e passo que ela está afastada dele, ele obviamente afastado da casa, ele também está afastado dos filhos. E de repente nem é isso que ela quer. Dos filhos não é de maneira tão automática, porque existe um meio do caminho. Mas se a mãe está morando aqui numa casa, doutora, e os meninos estão com ela, ele não pode chegar perto. Mas ele pode mandar buscar. Ele pode mandar buscar. Mas é o que eu tô te falando. Exatamente, porque eu temo que se a gente levar esse argumento, a gente desencoraja as mulheres. Por isso que eu tô perguntando, é para esclarecer mesmo. O pai não deixa de ser pai e continua tendo todos os direitos de pai, inclusive de ver as crianças. Ele só não pode ir na porta. Ele só não vai ficar entrando e saindo da casa daquela mulher quando entendi. Fosse dele, né? Exatamente. Então, assim, tem sim. A mãe dele pode buscar, o irmão dele pode buscar. O irmão vai lá e busca, leva pra casa. Não, Uber não. Você tá doido, pelo amor de Deus. Dependendo da idade da criança, sim. Ah, doido. Eu tenho pavor desses treinos que falam comigo, o Uber vai buscar, eu esfrio. Mas vamos lá, doutora. Depois você me conta. Vou te contar. Porque o negócio é o seguinte, pode parecer brincadeira, mas o papel de repórter, o papel do blogueiro da cidade, ele tem algumas consequências. E uma das maiores consequências que eu sempre sofri, talvez porque eu já falei isso aqui em 3 ou 4 entrevistas, muita gente já riu na minha cara, é porque tem hora que, dependendo da atitude de um homem, eu não me reconheço como homem. Ah, sim. Já falei isso várias vezes e falo de novo. Hoje, né? Nunca me reconheci como homem em determinadas atitudes contra a mulher. Nunca. Certo? Eu fui criado com mãe, fui criado com irmãs, eu sou o único filho. Então, assim, tem coisas que eu não me reconheço. Isso é uma coisa natural em mim. Sou homem? Sou. Tem meus problemas? Tenho. Não sou santo. Mas ser homem não significa ter que agredir. Não é verdade. É justamente o contrário. Exatamente. É porque até quando a gente aceita um pouco do machismo, assim, reconhecendo que ele existe, ainda é um passo mais grave quando vem a violência. Então, exatamente. assim, eu falo, pensar, tá
menos mal, melhor que não pense, melhor que a gente tenha uma Não, mas visão eu não de direitos iguais, de respeito mútuo, né? A minha visão Mas é se não negativa pensa, mesmo, é muito você forte. pensa ali que uma mulher traiu o marido, que é um absurdo, que ela é uma... Beleza, agora daí é você querer matar ela por isso, Até é outra mesmo porque história. Eu não a tenho mulher sentimento de mata posse. homem porque é traída, né? Eu não consigo ter sentimento, nunca consegui ter sentimento de posse em relação à E a mulher. pessoa, se fosse a mesma medida, Pois é, não teria nenhum homem vivo quase. Outro dia eu tive até um problema Pouco. desse. Durante uma audiência, uma advogada me contou que a mãe da amiga dela tinha acabado de matar o pai. E eu, no instinto total, assim, de mulher, falei, que bom. Que bom, porque todo dia a gente ouve falar que homem matou mulher. Então hoje a mulher matou o homem. E, sabe, a gente já começa a Numa ter... audiência, a Tereza é doida também. Não, mas é impensável, é uma fala impensada. É Mas claro que a gente... Não, você não vai desejar isso. A gente vai ficar Não, mas feliz. é porque ela é rompante, eu conheço bem Tereza. Mas é lógico que eu não quero que mulher mate homem, mas todo dia a gente ouve falar É, a homem matou a mulher, é verdade. Quando acontece o contrário, você até vibra, solta foguete, pô. Tá Pelo mudando. menos mudou o disco, né? Você não quer nenhuma vítima, mas... Mas tá mudando, então. Que você... Mas que Seja mulher, já que eu sou mulher. Que fique claro para você é o seguinte, quando eu falo que eu não me reconheço como homem, é porque, por exemplo, passei a vida inteira, eu tive vários relacionamentos, eu não tenho notícia de ter sido agressivo com uma mulher a ponto de levantar a mão para ela. Já briguei com mulher, já saí pancada com mulher, quando eu era doida e queria me pegar de porrada ali na rua, que beleza. Pancada. Não, eu nunca acredito, só saí de pancada. Aí eu não entendi. E a bicha era forte, você tem que ver outra trabalheira que me deu no meio da rua aí. Mas Perigo. aí foi outra coisa. Eu me senti um MMA. Mas em condições assim por sentimento de posse ou perda, eu não sou dono de ninguém, não. Pô. Mas isso é só uma das facetas do machismo. Eu falo assim, toda vez que eu sou convidada para dar uma palestra, eu gosto de me vestir com roupa de policial, porque a gente já vê aí o machismo. Que eu não tô falando com uma crítica, eu tô dizendo natural. Nossa, delegada, tão menina, Tão fragilzinha, tão pequenininha. esse bonequinho de Toma, porcelana, Zé guti-guti, né? É, Então, mas assim, eu já acho que uma causa coisa que a gente impacto. tem que preocupar também, que é justamente isso, né? A mulher, ela acha que a minha medida protetiva, a Lei Maria da Penha, protege ela em tudo. Então ela pode fazer o que quiser, né? Então a gente vê casos, igual o Rogério acabou de falar, de mulheres que agridem e acham que estão protegidas e não praticaram crime ao agredir. Né? Não, isso é realmente assim triste, porque a gente vê que a lei acaba sendo desvirtuada e fragiliza o discurso da violência doméstica, que é muito real. Assim, quem pensa que não tá vendo, não tá olhando para o lado, porque tá em todo lugar. Agora, que existe também as mulheres que usam disso. Eu sei o que eu passei na mão das minhas irmãs. Eu sei. Mas, voltando aqui nesse assunto interessante que me pegou, a gente estava conversando em off aqui, a senhora me falou que senhora, você estava me falando de um aspecto muito interessante, que a lei mudou e hoje determinadas coisas que há algum tempo atrás não teriam nenhuma decorrência, hoje acabam virando, a mulher querendo ou não querendo, vira alguma coisa. Como é que é isso? Tá. Então, assim, são duas coisas que se complementam. É porque você me perguntou assim, os casos estão só aumentando. Eu falei, talvez, pode ser, mas uma outra possibilidade também é que esteja tendo mais denúncias. Além de que as mulheres estejam encorajadas a denunciar, se sintam mais seguras, não se sintam tão envergonhadas, mas entendam que, na verdade, a vergonha é do agressor e não delas, né? E se sintam protegidas. Antes podia pensar assim que não ia adiantar nada, então ver a roda girando melhor dos mecanismos por exemplo, de a proteção. pessoa chegar lá e falar assim, eu fui ameaçada pelo meu marido, hoje aí depois disso já não depende mais dela. Sim, então eu vou chegar nisso. Então, assim, primeiro que pode ter aumentado os casos de notificação, uma coisa. Segundo, que mais condutas viraram crime. Então, antes, por exemplo, muitas coisas, o dano emocional, uma conduta reiterada, às vezes eu peguei um caso de um pai, achei triste demais, o irmão suicidou. E a irmã estava muito triste, a filha estava muito triste, e estava só na cama, e ela falava, tipo, pai, para de brigar comigo, olha o que aconteceu com meu irmão. Ele, podia acontecer com você também, no favor que você me faz. Então, assim, ele não estava ameaçando ela,
Mas tá fazendo uma pressão psicológica Stalking, suficiente isso é para fazer stalking, besteira, né? Mais a violência psicológica, né? O dano emocional. Sim. Já o stalking já vai na perseguição, outro crime também que antes não era tipificado. E os crimes cibernéticos também que podem pesar muito para isso, né? Os crimes cibernéticos, na verdade, assim, a maior parte deles é só uma roupagem dos crimes que já existem. Então, por exemplo, se a ameaça pode ser praticada de maneira verbal, ela pode ser aplicada Pela rede social. praticada pela rede social. Se, por exemplo, o estelionato, podia ser o estelionato amoroso, uma pessoa enganar e ir conseguindo dinheiro, transferir, ele pode ser praticado hoje pelas redes sociais. Um crime novo, né? O estelionato amoroso. Mas é o estelionato. Sim, mas é porque, o que acontece? Antes, acreditava-se que a mulher que perdia dinheiro por um homem era boba, né? Hoje já se vê como um crime, como um estelionato amoroso. Sim. É porque o estelionato ele é um dos crimes mais genéricos que tem, né? É assim, ele... Você ludibriou alguém para obter vantagem. Se enganou alguma coisa, você é crime no final. Ele é muito amplo, ele cabe com... E esse tipo de caso acontece muito aqui, doutor? Assim, não destaca, não. Não, né? Não O destaca. que seria destaque hoje em Santa Luzia, por exemplo? Só para a gente poder se posicionar dentro da nossa bolha aqui. O que a gente tem hoje de destaque? Não é? Assim, destaque, coisa horrorosa. Fala de destaque num negócio desse. Eu trabalhei com violência doméstica em Ponte Nova, que é a minha cidade natal, e aqui. Então, assim, o meu universo mais ou menos é esse. Eu não vejo uma grande diferença de Santa Luzia para o cenário nacional, estadual. É realmente o grosso, o que está ali toda hora ameaça, agressão física, seja via de fato ou mesmo a lesão corporal. Essa questão do dano é muito característica da violência doméstica, quebrar o celular, né? A nossa ferramenta de trabalho, nossas relações sociais, nosso banco. Tá conversando com o fulano. Aquele caso mesmo que Dos 61 socos, né? Isso, que me comoveu, porque eu não gosto nem de ver. Eu falo, eu já trabalho tanto com isso que eu não vejo, honestamente. Aquele eu não sei por que eu abri. Começou com isso, com uma questão da mulher. Uma mensagem no celular que o amigo mandou, e aí ele quebrou o telefone, ele já tinha o histórico de quebrar. Já tinha quebrado uns 2 telefones dela, esse foi o terceiro. A gente foi lembrar, eu vi outro dia, esse eu não tive coragem de publicar, não. O cara com a marreta assassinou a mulher assim na frente de todo mundo, pô. Negócio assim, sabe? Eu não consigo imaginar uma violência dessa. É uma frase clássica. Ontem eu ouvi o WhatsApp, assim, ele não estava transcrito, eu fui ouvir. Quando a gente ouve, impacta mais. O papel, ele é muito mais frio, né? Não, a palavra escrita é fria. Mas quando você ouve o áudio, é a frase clássica, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E essa Você tá aprontando, se eu pegar você com outro, um ex. Com que direito? Muito... apesar de que isso não é prerrogativa do homem, não. A mulher também é assim. Mas né? A mulher não mata, a mulher não agride. Não. A mulher mata, mas assim, como um fenômeno mesmo, que se destaca na sociedade. Uma epidemia, não. Que hoje é uma epidemia a violência da mulher. O grande problema, Tereza e Débora, é que a gente trata da violência da mulher, é porque a gente, querendo ou não querendo, por mais igualdade que a gente pregue, a gente sabe que a mulher é mais frágil. A gente tem essa consciência. Então é necessário dar visibilidade. Essa é prerrogativa mesmo da Lei Maria da Penha. E é esse o ponto. Essa desigualdade, ela é física, ela é histórica, ela é assim, de papéis, né? Então, tem certas coisas que é normal, né? O homem traiu, a mulher fica triste. Agora, a mulher traiu... Mata. Não, isso existe. Isso existe. Doutora, a gente teve lá, a gente se conheceu pessoalmente naquele evento lá da posse dos 50 novos GCMs e a abertura e assinatura de um projeto que na verdade, é uma lei agora em Santa Luzia e que vai ter uma rede e uma guarda municipal especializada no atendimento. Você vai estar participando disso de alguma forma? Você vai estar atuando junto a essa guarda municipal, seja para orientação ou seja para atuação, para fazer com que venham atuar dentro da delegacia? E quantas mulheres vão participar dessa brincadeira? Eu vi umas meninas lá que elas só pegam um cara e quebra eles. Sem quebrar não, né, gente? Não pode quebrar. O cara que bate na mulher de graça... Mas aí é violência com violência.
não cabe a nós, né? Não tô aqui mais. Esse não é o estado legal. Mas essa questão da guarda realmente não tem relação direta com a Polícia Civil, são instituições separadas, a guarda é vinculada à prefeitura, mas diante das nossas carências e vendo essa oportunidade, eu já sabia há muito tempo, desde o ano retrasado, quando teve o concurso dos guardas, depois teve o curso de formação, há muito tempo que já está no meu radar essa questão que seriam formados novos guardas. Então, é um desejo, tem o vereador João Pedro, é um desejo de muitos atores aqui. Mas, sim, eu provoquei o prefeito no sentido de falar assim, institua a patrulha de violência doméstica e coloque para atuar lado a lado conosco. Porque a PM tem a patrulha de violência doméstica. E ela atua com vocês ou não? Atua, é o que eu falei. Na Revim, nós atuamos todos em rede. A Revim, então, vamos lá. DCM, PM, OAB... Isso, deixa eu até enfatizar para ficar claro. Então, da Revim são muitos atores. Pena que eu não trouxe uma cartilha, depois eu posso mandar. Então, são diversos atores. Então, a prefeitura instituiu a Revim e colocou como convidado. Então, nesse caso, os equipamentos municipais, mas como convidados os equipamentos estaduais ou a sociedade civil. Então, hoje, assim, que eu me recordo aqui, são muitos atores, mas tem a PM, tanto a Primeira Resposta quanto a PPVD, que agora, desculpa, a PM mudou de nome, eu acho que é Rádio de Enfrentamento... não sei, sou boa de sigla, não. Mas a Primeira Resposta e a patrulha da PM. Que é preventiva. Eles fazem visitas, eles fazem um acompanhamento. Não só tem até um preventiva, isso, e também de acompanhamento. Pós. Então, pré e pós. Isso. Eles estão atuando. Pré não, né? No ato e pós. Exatamente. Pré no sentido, Polícia Civil, que como né? está acompanhando, pode evitar um novo crime. Com certeza. Né? Vai lá pra mulher e fala assim, nós estamos aqui, conte conosco. Pro homem fala assim, oi, você conhece a lei? Tá aqui, Já ouviu falar? Nós aqui. Olha nós aqui. Não esqueça que eu tô de olho. Você tá E aí tem, a OAB também participa disso? A OAB ativamente, inclusive eles têm uma comissão específica de proteção à mulher, de direitos da mulher. Aí tem o CRAM. O CRAM. A Secretaria de Desenvolvimento Social como um todo, não só pelo CRAM, pelo Conselho Tutelar, pelo CREAS-CRAS, mas o principal ali é o CRAM. O Ministério Público, a promotora aqui, a doutora Liliane e a doutora Gisele são extremamente atuantes. A doutora Débora, que responde pelo CRAM, extremamente atuante. A secretária Letícia. Letícia, que eu fiquei apaixonado por ela. É gente muito boa, gente. Que delícia. Não, a rede tá muito legal. Então, assim, não passa do nosso radar. Às vezes um caso é muito grave, né? Aí vai a guarda, busca. Outro dia mesmo eles foram. Eu falei assim, tá bom, mas cadê a mensagem? A mensagem de ameaça foi enviada para outra pessoa. Beleza. Aí vai a guarda e nos auxilia, busca. E a gente consegue ter uma ação ali mais efetiva, mais rápida, sabe? Então... são diversos atores, a própria educação, para poder direcionar os fluxos também. A Luciana Schettini, através do Instituto Schettini, né? Então, são muitos atores. A doutora Andréia Alves, atualmente um pouco menos, mas já frequentou muito. São muitos. A Polícia Civil, que eu tô me lembrando. Não, vamos fazer uma listagem. Eu vou poder publicar na matéria, porque pelo visto é muita gente. Não, muito. Se eu mostrar, é muito legal, assim, esse espaço reunião, às vezes, vai tirar foto. Gente, eu não posso nosso grupo abandonar o mundo, eu fui né? fazer aquela panorâmica sua, a câmera estava virada para o outro lado. Eu não tenho a foto. Que pena. Mas tinha uma galera ali, né? A sua equipe toda. Eu para tirar foto da sua equipe toda. Na pressa de coisar, a foto estava virada. Minha equipe, eu adoro. Os meninos, assim, são realmente muito dedicados, muito sensíveis à causa, sabe? É um orgulho, assim. Hoje que eu mais gosto da delegacia realmente é a equipe. Fora que a delegacia tá linda, tá cada vez... Né? A gente tá reestruturando. Ali funciona também a terceira? Ainda funciona a terceira? Funciona no mesmo imóvel, mas não no mesmo local. É completamente separado. Só que curiosidade que ali foi... Ali chegou a funcionar regional. Ali era o plantão. Ali era o plantão, ali era tudo. Agora que separar ali era tudo.
Já tem um tempo que a Delegacia de Mulheres tem também essa diretriz, que seja separadinha, E, sabe? Às e vezes ela até cresceu não só no volume, no tamanho dela ali, né? Mas ela cresceu também no modo de atendimento, que eu acho que é o mais importante, sabe? E a questão física, estrutural também precisava. Não adianta você ter ali um servidor gentil e um computador que não funciona, né? Não adianta você ir para operação e não ter viatura. Você vai trabalhar e não tem viatura. Não tem uma descaracterizada para poder tanto fazer o local quanto levar a vítima. Eu não vou chegar na porta da vítima com uma viatura caracterizada. Eu já tive vez de precisar buscar a vítima num equipamento e aí os coordenadores falaram, não quero que busque. Eu falei assim, não, mas eu vou buscar. Não tinha outro jeito, eu só tinha caracterizada na época. Eu preciso buscar. Então eu vou, mas eu sei que não é o adequado. É só uma escolha ali entre... Porque também pode até pesar para ela chegar em casa. Fica exposta. A questão da viatura. A fofoca pode solta, né? O cara bateu, ela tá presa. Já inverte a situação toda. Exatamente. Doutora, pegando o gancho do Rogério do ela tá presa, a gente informalmente estava conversando sobre denúncias falsas. Como é que funciona isso na delegacia? Qual é a acessibilidade da delegacia e o encaminhamento quando descobre que é realmente falsa? Tá. Na Polícia Civil, a gente tem muita autonomia para trabalhar. Então, eu não vou te responder como que a Polícia Civil trabalha. Eu vou te responder de maneira bem honesta, como que eu trabalho, tá? E eu sei que tem delegados ou delegados que agem diferente. Então, assim, eu tenho uma investigação. Se foi apurado que há indícios que o suspeito, né, no caso o agressor, cometeu aquele crime, então a conclusão do meu inquérito, da minha investigação, é pelo indiciamento do investigado, pela prática dos crimes, tal. Quando eu não consigo apurar por qualquer motivo, vamos supor, uma ameaça que aconteceu dentro do quarto, ela fala que ameaçou, ele fala que não, o caso ali para mim não está convincente. Então eu reconheço que não tem elementos suficientes para poder descobrir o que aconteceu, que não há testemunhas, que não há câmeras. Então eu reconheço a minha limitação de apurar com segurança aquele fato. E aí eu não encerro a investigação sem prejuízo da reabertura caso surjam novas provas, né? Na verdade eu nem encerro, eu sugiro o arquivamento, que o delegado não tem autorização para encerrar, mas eu encerro a minha investigação. Agora, isso quando tem falta de provas. Algumas vezes são mais raras, tá? A gente consegue ver com clareza que a mulher mentiu. A gente consegue ter segurança que ela fez uma falsa... Mesmo com todo abraçando a ideia da mulher, da necessidade dela estar ali, ainda assim você percebe que ela está falando bobagem. Não, falando mentira, ela tá cometendo um crime mesmo de por algum motivo, tá fazendo uma falsa denúncia por interesses escusos, assim, de vingança, de conseguir uma tratativa na questão financeira. Aí não cabe a mim, por cima. Um êxito no processo de família, por exemplo. Então assim, algumas vezes, eu acredito que poucas, a gente consegue ver com clareza que a mulher está deliberadamente mentindo, que ela tá armando. Aí, nesses casos, eu, Débora, já inicio a mulher. Por denunciação caluniosa. Ou seja, ela fez uma falsa denúncia, ela vai responder por isso. Isso é importante dizer, porque é o seguinte, não, mas a mulher está sendo mal atendida na delegacia de mulheres. Você está me falando que a sua equipe, mesmo com homens com sensibilidade para poder atender, com um grande senso comum de que, olha, você está vindo aqui, você precisa ser recebida, você precisa ser abraçada. Então, é só pensar direitinho, porque o que ela vai fazer é consequência da atitude dela. Aliás, o que você vai fazer é consequência da atitude dela, né? Mas vira denunciação caluniosa, por exemplo, a mulher foi lá, fez a denúncia, estava coeso, mas depois, para poder liberar, né, ou para livrar a cara do agressor, ela faz, às vezes, uma declaração dizendo que tudo que ela disse é mentira. Isso vira denunciação caluniosa? Vira, porque se deu margem à instauração de um inquérito policial, já trouxe um prejuízo para ele. Entende? Então, nesse caso, sempre vira. Se ela fez uma acusação e isso não chegou, não culminou numa prisão ou na instauração de um inquérito policial, de um processo,
Eu acho até, tem que lembrar que o tipo penal, eu acho que até procedimentos administrativos, disciplinares também configuram a denunciação caluniosa. Então, se instaurou, sim, mesmo que ela desminta, vai configurar, sim. A não ser que a gente consiga ver também com clareza que trata-se de um ciclo de violência, que às vezes ela denunciou, mas ali ela está com medo e recua pela pressão, pelas ameaças que sofreu depois. Doutor, Então, isso é muito comum. Por exemplo, quando eu separei da minha primeira mulher, a minha mãe falou tanto no meu ouvido que eu voltei. Não, então, mas aí não, tá, mas não é uma pressão violenta. Eu tô Sim, mas na violência, às vezes, na a mulher violência é denuncia, pior que o seguinte, volta além da atrás pressão, por causa da pressão. da pressão marital ali, do fato do homem estar ali fazendo a pressão para ela, você vai lá tirar queijo porque você está me prejudicando, eu vou perder meu emprego, não vou sustentar seu filho. Às vezes a família. Você vai escutar de mães, da própria mulher, chegar para a mulher, olha, minha filha, dá mais uma chance. Mas isso tudo é péssimo, dificulta muito a decisão. Mas quando eu falo aqui do ciclo, eu estou dizendo de uma coisa mais criminal mesmo. Então, se sua mãe fica chorando, acha que é pecado separar, isso. É triste. Isso pesa para a mulher, né? E acaba contaminando a decisão dela, assim, a autonomia da vontade dela. E assim é que vira feminicídio, né, doutora? Porque denuncio, volto atrás, mas o agressor então sabe que eu posso denunciar, então vira um ciclo que a próxima agressão tem que ser maior. Isso, mas tem vezes também que a gente tem casos que essa pressão já é criminal. Então, assim, se você me denunciar, eu te mato. Eu mato sua família. Ameaça. Eu mato seus filhos. A questão do estupro também é muito baseada nisso, né? Quando você pega uma criança estuprada, uma coisa desse tipo, assim, uma mulher mesmo, que foi estuprado, o cara ameaça, não, se você me denunciar, eu mato seu pai, sua mãe, seu filho. Sim. E a mulher, por medo, acaba não denunciando. A criança o jovem, exatamente. Não é verdade? Então, assim, esse tipo de coisa, quanto mais esclarecimento, eu acho que tudo isso parte da educação. Quanto mais você esclarece a população sobre as atitudes e as ações e as consequências dessas ações, é que você consegue ter resultado. Isso, é muito esclarecimento, né? É poder falar sobre isso e essa atuação em rede, porque às vezes a mulher está precisando ali de um amparo psicológico mesmo para compreender o que ela está vivendo e ter forças para sair. Aí às vezes ela precisa do amparo psicológico, mas ela precisa do material também. Tá ali, ela tem 5 filhos, nunca trabalhou fora. O agressor que sustenta todo mundo. Não, ele é o agressor, ele é o provedor, mas ele é o agressor. Isso. E ele usa isso como moeda de troca. Sim, e o agressor, geralmente, ele não é agressor o tempo todo. Senão a mulher não aguentaria aquela relação. Então a gente fala assim muito de ciclo da violência, hoje fala até de espiral, porque realmente assim, a gente tem as fases, né? A fase da agressão, que nem sempre é agressão física. Depois que tem a agressão, o pico, tem uma fase da lua de mel que o homem perde perdão, jura que não vai fazer, leva até sente flores, né? Sim, ele é o melhor homem do mundo. Eu recebi um vídeo há pouco tempo, me impactou, que assim, mais ou menos, tá, gente? Perdão de não ser fiel. Ontem eu recebi flores, mas não foi meu aniversário, nem uma data especial. Mas ele gritou comigo. Mas tudo bem, ele me ama, ele me pediu flores. Eu vi esse vídeo. Aí depois fala de novo, ontem eu recebi flores. Aí eu tomei um murro. Aí ela fala assim, ontem eu recebi flores. Foi um dia especial, foi o meu velório. No final das contas. Porque vira um ciclo que chega no feminicídio. Então isso explica um pouco também porque as mulheres não têm essa clareza, né? Porque para quem tá de fora, para quem não compreende esse fenômeno, pensa assim, mulher de malandro, não larga, e não entende que é uma questão emocional, às vezes de dependência emocional, de dependência financeira, de subjugação, de não ter saída e de acreditar no amor, na família, nessas questões até mesmo religiosas que a gente carrega, que são muito propagadas, né? Até hoje eu sou divorciada e eu sou de criação católica. Se a gente for olhar na doutrina católica, eu não posso comungar. Não, tem esse problema. Eu tinha um padre aqui em Santa Luzia, que eu não posso citar o nome dele, mas ele dava uma versão. Eu falei para o meu padre, eu sou divorciado, como é que faz? É comum. Claro, confessa. Isso, mas dizer, são... como você falou, é muito individual, né? É muito individual, porque graças a Deus, assim, tá tendo um olhar para isso, para não se tolerar certas... E entender que separação nem sempre é porque você está querendo encontros de tramos de Deus, né? Não, vamos pensar em
em última análise, né? Vamos pensar assim, não, é um pecado, assim, tá bom, mas pra mim, Meu Deus Deus, eu ama. não vou pro céu. Né? Eu vou. Eu não vou, não. Agora comigo eu vou pro céu. Depende, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então, Ô, vamos Débora, continuar deixa eu na contar um Terra. negócio aqui, só pra gente poder finalizar esse nosso raciocínio, esse nosso tirocínio de violência da mulher. Álcool e drogas, até onde isso afeta e até onde isso, não percentualmente, mas até onde isso afeta o número de casos de tentativa ou de agressão contra a mulher? Eu volto a dizer assim, isso por um senso comum, por uma prática, tá? Eu não tenho estatísticas sobre isso. Então, é muito comum as violências acontecerem aos finais de semana, no período noturno, justamente também fora disso a pessoa está trabalhando, né, em tese. Mas nesses encontros, nesse momento de relaxamento, de confraternização, com muita bebida, com muita droga, e não só por parte do homem, às vezes pela mulher que fica mais intolerante, assim, ficam mais acaloradas as discussões, né? Então, realmente é um fator que tende a predispor, mas eu não tenho uma estatística sobre isso. Tem um formulário que chama FONAR, que ele avalia o risco de um caso grave acontecer. Dentro desse formulário, pergunta-se se o agressor tem uso ou dependência de bebida, de droga, então é considerado um fator de risco. E de mutação da atitude da pessoa, né? Sim, mas eu não sei te falar se isso na prática, porque às vezes a gente tem um senso comum e isso não foi feita uma estatística, um estudo sobre isso. Eu não tenho um estudo sobre isso, mas é mais comum a gente ver prisões em flagrante, os autos da violência acontecerem no período noturno, nos finais de semana, do que durante o dia, no horário de trabalho. Numa segunda-feira de dia. Desculpa. Bom, vamos lá. Ô, gente, eu só tenho para dizer para vocês o seguinte, esse assunto aqui, se deixar, vai para 2 horas que a gente conversa. E nós vamos falar de coisas aqui que, realmente, dada a experiência da doutora Débora, a gente vai encontrar dados que podem assustar. E a nossa intenção é essa. A gente está sempre pensando aqui em informar, em esclarecer, em dar voz para que as pessoas entendam a importância desse tipo de atitude. Se você é mulher, se você tem problemas familiares e não está conseguindo resolver isso dentro do âmbito da sua família, procure ajuda. Do lado da doutora Tereza Moza Grossi ali, o que você tem para me dizer? Porque como palavra final, o que você consegue enxergar disso aqui tudo? Eu gostaria de só frisar para as mulheres que não é vergonha denunciar. Né? Vergonha é ter medo de denunciar. Vergonha é para o homem, o agressor. A mulher não, ela é vítima. Ela não é mulher de malandro, como a doutora disse, ela não é uma pessoa que gosta. Nenhuma mulher gosta da agressão. A mulher às vezes se esconde e não conta que está sendo agredida por vergonha. Mas quem tem que ter vergonha é o agressor. E a doutora está deixando claro aqui, ó, não é só a Polícia Civil, não é só a Delegacia de Mulheres, né, doutora? Não, de modo algum. A mensagem final é essa mesmo. Não se calem, denunciem, tem toda uma rede de enfrentamento pronta para ampará-las e romper esse ciclo de violência. Doutora, suas últimas palavras, apesar de que você já finalizou com uma genialidade fantástica, mas eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer a nossa amiga ali, que eu esqueci o nome. Lívia. A Lívia que veio acompanhando. Muito obrigado pela presença e que esse podcast ele tenha o alcance necessário para trazer para todos nós a segurança de que tem gente aqui por trás pronto para receber quem está sendo vítima de violência. Sem dúvidas, estamos à disposição. Posso contar com vocês? Conte conosco. Santa Luzia já encerra.